Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Iago. Seguinte, a gente vai falar um pouco sobre este momento conturbado do mercado financeiro futebolístico, que é a saída do Mbappé do Paris Saint-Germain e ida para o Real Madrid. A gente vai trocar uma ideia sobre números, onde esse jogador se encaixa e, é claro, qual é o impacto que vai ter, provavelmente no trio de ataque atual do Real Madrid para a próxima temporada, beleza? A gente vai para uma rápida vinheta e na volta a gente vai trocar todas essas ideias aqui no canal dela. Pessoal, vamos falar agora sobre alguns números e sobre algumas características, tá? Obviamente a gente vai estar fazendo algumas ilações aqui, algumas imaginações aqui possíveis, mas são de fato imaginações, a gente não tem nada concreto ainda, o cara nem assinou de fato oficialmente, e mesmo que tivesse assinado, não treinou, não teve o técnico escolhendo ou algo do tipo. O que a gente pode fazer é fazer uma análise sobre a temporada até este momento, gravando isso no dia 19/2, até este momento, do Paris Saint-Germain, do Mbappé e da competição que ele divide com a equipe do Real Madrid, que é a Champions League, né? Então, assim, é a competição onde você consegue coletar dados e ter comparativos da mesma competição. E a gente consegue fazer alguns comparativos que são bem interessantes nesse momento, beleza? Vamos começar primeiramente entendendo o impacto do Mbappé para o Paris Saint-Germain. Então vamos entender o cenário que ele está e desse cenário a gente passa a entender diretamente o que o Mbappé contribui. Quando a gente olha para o Paris Saint-Germain, a gente está falando diretamente da melhor equipe da competição. E a melhor equipe da Ligue 1 com, sim, grandes diferenças em relação ao restante. Grandes diferenças. A Iago, mas teve alguns empates, algumas derrotas no começo da temporada. Fiquem tranquilos. A diferença é enorme entre as equipes. Então, assim, o Paris Saint-Germain entra, por exemplo, e aí vocês vão ver a imagem na tela, com um overall de 63, o que é um overall altíssimo para uma equipe de liga. Né? Você tem ali taxa de conversão relacionada a 71, que é uma nota alta, de 0 a 100, todas elas. Finalização 65, você vai ter ali ritmo de jogo 7.3 e progressão 6.2. Vamos olhar só para a fase ofensiva nesse vídeo, tá? A gente vai falar de vários atacantes, então a gente vai olhar diretamente para a fase ofensiva. Nesse cenário que a gente está olhando para essa fase ofensiva, qual é o grande ponto? Você tem uma equipe dominante. Quando você tem essa equipe dominante, você passa a ter diretamente no Mbappé um jogador dominante. Então agora a gente vai olhar uma tela com o Mbappé, com os mesmos dados que a gente tinha do Paris Saint-Germain, agora olhando para o lado do Mbappé. E aí quando a gente olha para o lado do Mbappé, o Mbappé é 100. De 0 a 100, ele é 100. Ele é o melhor jogador da Ligue 1, com também distância em relação ao segundo. E aí quando você olha para o cenário, principalmente da parte ofensiva, ele é o que mais converte, é o que mais finaliza. A gente não está falando só de finalização total, mas de finalização certa. Ele é o que mais dá ritmo, ou seja, participa dos passes e passes que vão acabar gerando finalizações dos seus companheiros ou jogadas que vão participar, que vão gerar finalizações ao final. E você vai ter também ele auxiliando demais na progressão. Tá? Ou seja, ele ganha espaço, ele ganha metros em campo muito mais do que qualquer outro jogador na Ligue 1. Então esse cenário que a gente tem da Ligue 1, que é um cenário inicial para a gente poder fazer essa comparação, ele é um cenário muito favorável ao Mbappé. Então, primeira comparação, em um cenário de dominância, esse cara sabe jogar, sabe finalizar muito mais do que a concorrência, converter muito mais essas finalizações em gol do que a concorrência, sabe participar dando ritmo para o jogo e progredindo. Então ele faz muito bem tudo isso, seja como ponta ou como um cara um pouco mais centralizado. Lembrando que quando a gente tinha esse cara jogando no Mônaco e no início de Paris Saint-Germain, ele jogava como ponta direita, não como ponta esquerda. Se vocês forem lembrar, acho que a temporada 17-18, se não for lembrar, ou 18-19, quando ele chega no Paris Saint-Germain, o Neymar era o ponta esquerda, ele era o ponta direita com Cavani mais centralizado. Então você tinha esse trio, e aí você tinha um trio de meio campo com um volante e 2 meios centrais, né, que era para espelhar um pouco aquela linha do Barcelona. Então você tem nesse cenário o Mbappé, que numa competição dominante, que é o que ele deve ter no Real Madrid a partir da próxima temporada, ele vai muito bem. Então vai cair o desempenho? Não, não vai.
Pelo contrário, tende a subir o desempenho do Real Madrid na próxima edição da La Liga e também da Champions. E aí, olhando para a Champions, a gente precisa entender qual que é o desnível que vai ter do Paris Saint-Germain na Ligue 1 para a Champions League. E por que eu estou fazendo esse sinal com a mão de descida? Porque desce, de fato, a gente vai ver isso nessa tela aqui. Se a gente olhou um 63, cai para 51. Se a gente olhava grandes números de conversão, cai para 16, finalização cai para 28, ritmo de jogo cai para 40 e progressão também para 40. Isso quer dizer que essa equipe perde posse de bola na Champions, perde poderio ofensivo e tem uma baixa taxa de conversão, tem mais dificuldades. Também a gente pode atribuir isso a uma primeira fase mais difícil, né? Você tinha ali Milan, Newcastle e Dortmund, mas principalmente você pode atribuir isso a uma dificuldade do Paris Saint-Germain em sair do nível Europa, em sair do nível França para o nível Europa. E nessa ascensão de um nível para o outro, há uma queda de desempenho fortíssima dessa equipe, né? E aí, se a gente for comparar, por exemplo, o que essa equipe faz com o que o Real Madrid faz, nesta outra tela para vocês, você tem uma equipe do Real Madrid bem melhor do que a equipe do Paris Saint-Germain. Então você tem um aumento de overall, um aumento de conversão, um aumento de finalização, ritmo e progressão. O que isso quer dizer? Que na parte ofensiva o Real Madrid produz muito mais do que o Paris Saint-Germain. Então você está colocando um jogador que ele, numa situação dominante, ele é o cara, no caso da Ligue 1, e você está comparando, quando você pode comparar os dois no mesmo cenário, que é o cenário europeu, você está falando que esse cara vai sair de uma equipe que tem um nível próximo, não é uma equipe desnivelada, mas você está falando de um salto de carreira, de uma melhoria de uma equipe como um todo já organizada em torno dele. Ou seja, ele tende a melhorar indo de uma equipe mais fraca para uma equipe mais forte. É natural que isso aconteça. E aí, quando você vai para esse mesmo cenário, a gente passa a ter o seguinte: o Mbappé na Champions. Então, assim, perceba como a gente está fazendo essa construção. No cenário dominante, ele é dominante. No cenário onde ele não é dominante, ele vai bem, melhor do que a equipe. Ou seja, ele tem um overall 40 para jogador dessa posição, tá? Não é o melhor jogador dessa posição, nem os que a gente vai mostrar para a frente são, tá? Acho que o Bellingham é, mas o restante a gente vai mostrar dos brasileiros também não são os melhores nas devidas posições. Até porque a primeira fase agora, até os jogos que tiveram na semana passada, você ainda tem pouco número de jogos, talvez você tenha essas coisas um pouco mais definidas lá para a semifinal, em termos de análise, mas mesmo assim você tem o Mbappé com uma boa taxa de conversão, melhor do que a da equipe, boa taxa de finalização, bom ritmo de jogo bem menor do que a gente via na Ligue 1 e uma melhor progressão em relação à própria equipe. Por que passa a ter melhor progressão? Você tem um cara que precisa dar mais sprints com a bola, correr com a bola mais vezes. Então, se eu tenho um jogo mais de posse de bola na Ligue 1, eu passo a ter um jogo um pouco mais vertical quando eu estou falando da Champions League. E aí o Mbappé vai bem. O Mbappé consegue se adaptar a um jogo de mais posse de bola do Real Madrid e também consegue dar velocidade aos jogos que precisam, no caso do Paris Saint-Germain, na Champions League, que também muitas vezes acontece com o próprio Real Madrid, que precisa dar esses jogos com mais dinâmica, que é onde o Vinícius vai bem, que é onde o Rodrigo também vai muito bem. E nesse mesmo cenário de Rodrigo e de Vinícius, vamos começar pelo Vinícius. Então eu te mostro aí para vocês a tela o Vinícius Júnior na Champions League. Você tem um overall mais baixo, ele ainda vai melhor na conversão, tá? Mas vai pior no restante. O que isso quer dizer? Ele finalizou menos, acertou mais, tá? Finaliza menos, progride um pouco menos, dá menos ritmo para o jogo. As notas são discrepantes? Não muito. Mas mesmo assim, a gente está falando de um jogador num cenário melhor, rendendo pior do que o Mbappé. Tá? E aí não é um juízo de valor dos dois, não se encaixem na mesma equipe. Mas é um primeiro indicativo do aonde esse cara pode ganhar espaço nesse Real Madrid. Tá? Quando a gente vai para o Rodrigo, por exemplo, você tem ainda nesse cenário o Rodrigo melhor do que o Vinícius Júnior, mas pior do que o Mbappé. Então você tem o Rodrigo que converte mais, que finaliza menos, tá? E que em ritmo e em progressão você tem ali algumas notas a mais em ritmo e menos em progressão. Então você tem um equilíbrio um pouco maior. O Rodrigo vai melhor na Champions que o próprio Vini Júnior.
Quando você tem esse cenário de equilíbrio, você está falando basicamente de um jogador que, em uma equipe melhor, ainda continua tendo um pior resultado do que o Mbappé. Tá? O que eu acho que vai acabar acontecendo, e aí essa última imagem, que é a imagem do Bellingham, nessa penúltima imagem, que é a imagem do Bellingham, explica bem. O grande diferencial dessa Champions para o Real Madrid é o Bellingham. Ele é a nota mais alta, ele vem jogando melhor que o próprio Mbappé, se a gente for comparar, independente da posição. Ele faz a equipe progredir, ele dita o ritmo, ele finaliza e ele converte. Ele faz tudo melhor que esses caras. Quando você coloca esse cenário onde esse cara faz tudo melhor que esses caras, esse é o pilar da equipe que você não mexe. Então vocês podem ver que, na ausência do Bellingham, você tem que colocar, por exemplo, o Rosselló. Por que você passa a ter que colocar o Rosselló? Porque jogar com o Rodrigo, Brahim Dias e Vinícius, você fica com 3 caras se movimentando, mas pouca gente pisando na área. E aí é a função do Bellingham, por exemplo, que é onde ele vai finalizar mais, converter mais, e isso tudo acaba impactando de forma direta. Então eu não acredito que para a próxima temporada você tenha uma alternância em relação à forma de jogar. Então, os 4 do meio campo, né? Você tem ali o Tchouaméni, você passa a ter Valverde, o próprio Toni Kroos ou o Modric e o Bellingham. Eu acho que esse quarteto não mexe. E aí, não mexendo, a vaga do Mbappé sobrará ou para Vinícius ou para Rodrigo. E aí a gente vai para essa última imagem, de fato, que é a nossa organização. Quem eu imagino que seja titular dessa equipe? Courtois, seja o grande titular. Você passa a ter Militão e Alaba como os zagueiros, aí você pode colocar o Rudiger nessa história também, preferências. Tchouaméni como volante, Carvajal e Afonso Davies. O Afonso Davies também estaria acertado com o Real Madrid. Então você tem um cara de velocidade pela esquerda, e isso é muito importante que a gente esteja atento. É um cara de muita velocidade que vai fazer linha de fundo pela esquerda, assim como o Carvajal faz a linha de fundo pela direita. Quando você vai observar, você ainda tem Toni Kroos, Valverde e Bellingham, que é aquilo que a gente acabou de falar. Nesse cenário, eu acho que o primeiro a perder, por conta da história no clube, o primeiro a perder espaço será o Rodrigo. Talvez você tenha um trio de luxo com o Brahim Dias tendo a função direta de substituir o Bellingham, o Rosselló tendo a função de ser o centroavante dessa equipe quando precisar, tá? E aí você tenha, de fato, o Rodrigo como um reserva de luxo, seja para ir para uma ponta, saindo um esquema com 4 caras de meio campo, seja um cara para jogar na posição do Mbappé quando o Mbappé estiver lesionado, ou por cansaço, enfim, no meio da temporada, você ter essa possibilidade de revezar com o Rodrigo. Tá? Então, assim, eu acho que o Rodrigo começa um pouco atrás da próxima temporada e vai perder espaço para o Mbappé. Se ao longo da temporada o Rodrigo for encaixando melhor o estilo de jogo com o Mbappé do que o Vinícius, aí eu acho que é o Vinícius que perde. Por quê? Porque, de maneira geral, ao longo das competições, o Mbappé cria mais situação de finalização, que é uma coisa que falta para esse Real Madrid, para os atacantes, para os 2 atacantes, e converte bem. Então há uma tendência natural que esse Mbappé, ainda mais com a mentalidade que ele tem, ele se desenvolva muito rápido no Real Madrid. E ele ocupe uma vaga, seja ali pela esquerda ou pela direita, ou movimentando, alternando ali. E aí talvez o Rodrigo tenha melhor encaixe ao longo do tempo. Mas de primeiro momento eu acho que ele perde esse espaço justamente pela chegada do Mbappé. E justamente por perder esse espaço, que talvez num primeiro momento, se chegar o Afonso Davies também, você tem o Afonso Davies preenchendo essa esquerda até a linha de fundo e o Mbappé fazendo uma diagonal. E aí no outro ponto você vai precisar de um direito, um cara pela direita para finalizar, que seria o Rodrigo justamente. Então assim, talvez a primeira organização vá nesse sentido, mas eu ainda acho que a primeira tentativa do Ancelotti vai ser o Afonso Davies, com o Vini pela esquerda e o Mbappé pela direita, com o Bellingham mais centralizado. Não vejo ele jogando, por exemplo, com o Bellingham de meia central de novo, né? Se colocar o Bellingham de volta à meia central, e não vejo você tirar, por exemplo, o Valverde ou tirar o Kroos nesse momento. Você não tem como tirar nenhum desses caras sem perder a espinha dorsal que essa equipe criou ao longo dessa temporada. Beleza?
Então acho que esse é o impacto que vai ter para os brasileiros a vinda do MAP e também a possível chegada do Afonso Davis. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu. Até a próxima. Beijo.